plástico PET tornou-se um dos polímeros mais utilizados nos diversos setores industriais, em virtude da sua autorresistência mecânica e química. O material oferece flexibilidade no formato e aparência, baixa absorção de água, alta temperatura de fusão e baixo custo de produção. O politereftalato de etileno, mais conhecido como PET, recebe a característica de termoplástico, devido à sua propriedade de ser constantemente aquecido e moldado, quantas vezes forem necessárias, recebendo um selo de reciclável e sendo, portanto, um plástico sustentável. O plástico PET foi criado por dois químicos no ano de 1941, quando Dickson e Wilfred descobriram que a reação do ácido tereftálico com o etilenoglicol tinha-se o PET. É um plástico quimicamente inerte e, devido à sua temperatura de secagem ser superior aos demais, ele oferece uma alta resistência ao impacto. O plástico PET também é ótimo para ser usado como barreira de gases e odores. Esse polímero é considerado um poliéster e é constantemente utilizado na indústria de bebidas, principalmente em suas embalagens, como acontece com os refrigerantes. A embalagem PET foi fabricada apenas a partir da década de 1970, sendo comercializada na América do Norte 10 anos mais tarde. O PET é um dos materiais plásticos mais utilizados no setor industrial e possui diversas características e utilidades, o que o leva a ser consumido em larga escala. Nesse sentido, é de se imaginar que seu descarte tornou-se algo difícil de controlar e orientar, diante do uso exagerado do material. As políticas nacional e estadual de resíduos sólidos têm como um dos principais instrumentos de gestão a logística reversa, apresentada com o propósito de reinserir no ciclo de vida do produto o resíduo que é descartado, reduzindo a lotação de aterros e lixões. A logística reversa do plástico PET diz respeito exclusivamente à reinserção no ciclo produtivo, através da reciclagem, das embalagens de produtos que foram comercializados. No setor de plástico, especificamente, a logística reversa é aplicada como ferramenta de destinação dos produtos de pós-consumo, sendo direcionados para as indústrias que os utilizam como matéria-prima. A classificação de resíduos sólidos envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias, cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. Essa classificação é realizada de acordo com a ABNT NBR 10004 de 2004, onde os resíduos perigosos são classificados como resíduos classe 1 e os resíduos não perigosos são classificados como classe 2. Esses são subdivididos em classe 2A, que são os resíduos não inertes, e classe 2B, que são os resíduos inertes. O plástico PET está classificado como resíduo não perigoso, classe 2B, inerte, ou seja, é um tipo de material que, quando em contato com a água, não sofre transformações físicas, químicas e biológicas, mantendo-se inalterado por um longo período de tempo. Desse modo, apresenta grande potencial para ser reciclado. Os plásticos PET são amplamente utilizados na indústria, como nas garrafas de bebidas, embalagens de alimentos, de cosméticos e de remédios, além de aplicações na eletrônica, medicina e peças técnicas. Os plásticos PET, principalmente as garrafas plásticas e embalagens em geral, são produzidos em larga escala e rapidamente descartados, gerando assim um volume desmedido de resíduos plásticos. De acordo com a WWF, no ano de 2019, o Brasil foi o quarto país do mundo a gerar mais lixo plástico, com 11,3 milhões de toneladas. Os PETs não são biodegradáveis, eles demoram cerca de 500 anos para se decompor em meio natural, o que potencializa ainda mais os impactos ambientais. Eles se acumulam nos oceanos, reduzindo a biodiversidade da vida marinha, nas ruas, aumentando significantemente o volume nos aterros, além da poluição estética e sanitária, quando deixados ao céu aberto. Além disso, o
consumo desenfreado de plásticos pode causar problemas de saúde a longo prazo, pela ingestão contínua de substâncias químicas que são liberadas para as bebidas e alimentos. Como material inerte e 100% reciclável, o PET pode ser descartado de forma correta através da coleta seletiva, de modo que sua destinação final seja a reciclagem. Enquanto a reciclagem consiste no processo de separação e recuperação dos materiais usados e descartados para que possam ser transformados em matéria-prima e serem devolvidos ao processo produtivo, o reuso caracteriza-se no ato de usar mais de uma vez um produto que seria descartado, na sua finalidade original ou em outra função. Apesar de ser um material 100% reciclável, nem todo plástico PET passa por esse processo de tratamento. Existem no Brasil aproximadamente 500 empresas recicladoras que geram em torno de 1.500 empregos e um faturamento anual de 1,22 bilhões de reais. O problema é que 80% dessas empresas se encontram apenas na região sudeste, o que aponta a fragilidade desse tipo de atividade no Brasil como um todo. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do PET, a ABPET, são reciclados anualmente cerca de 50%. Para que a garrafa possa ser reciclada, é preciso remover a tampa, o lacre e o rótulo, que geralmente são feitos de outro tipo de plástico, o polipropileno. As garrafas são então amassadas e enviadas para companhias que cortam e moem o plástico. Todas as impurezas são retiradas e só então o plástico pode ser usado para fazer novas garrafas, carpetes, camisetas, panos de limpeza, entre outros. Um problema frequente apontado pelos fabricantes de embalagens é a falta de homogeneidade na cor do PET reciclado. Por isso, para não afetar o padrão de cor, as embalagens são fabricadas com apenas 10% de PET reciclado. Uma forma de resolver esse problema seria homogeneizar as cores das garrafas PET. Entretanto, uma forma de mitigar esse problema por parte do consumidor é reduzir o consumo ou optar por cores de garrafa PET mais comuns, como a transparente e a verde. O plástico PET apresenta uma potencialidade imensa na reutilização. Em suas diferentes formas, ele pode ser reaproveitado desde artesanato, com finalidade de decoração, até estruturas mais complexas, de uso estrutural ou doméstico. Como exemplo local de reuso do plástico PET, temos a produção de puffs a partir de garrafas PET pelos membros da igreja Deus e Amor da localidade de Alto Bonito e Bicuitinga, Ceará. Para a produção de uma garrafa de água de 500 ml, são necessários cerca de 3 litros de água, ou seja, 6 vezes mais líquido que sua capacidade. Em relação às legislações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pela portaria número 987, de 8 de dezembro de 1998, tem o objetivo de estabelecer as condições gerais e critérios de avaliação de embalagens de PET multicamada para bebidas não alcoólicas carbonatadas e de seu processo de fabricação. Outra legislação emitida pela Anvisa é a Resolução número 20, de 26 de março de 2008, que tem o objetivo de estabelecer os requisitos gerais e os critérios de avaliação, aprovação, autorização e registros de embalagens de PET elaboradas com proporções variáveis de PET virgem e de PET pós-consumo reciclado descontaminado, destinados a entrar em contato com alimentos.